Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22, que tem como título Cura de um cego de Betsaida. E diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos. Versículo 26: E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entre na aldeia. Louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça, fecha seus olhos. Deus, bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Ó Pai, temos a plena certeza e convicção de que o Senhor se faz presente em nosso meio. Te rogamos nessa noite que fale conosco, que o Senhor ministre a tua palavra sobre a nossa vida, e que possamos sair daqui edificado por ela. Que a tua palavra produza nessa noite, ó Deus, o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis se assentar. Meus irmãos, esse é um texto que o Senhor, Ele vem falando ao meu coração, e é o texto a qual eu venho meditando durante essa semana. E Deus, Ele tem falado algumas coisas comigo que eu entendo que seja importante compartilhar com os irmãos. Eu peço a sua atenção para que, assim como Deus Ele ministrou ao meu coração, Ele possa também estar falando profundamente ao teu coração. Nós sabemos que a palavra de Deus é o alimento e sustento para a nossa vida. Quem se alimenta da palavra do Senhor tem força para caminhar. E quem está caminhando com o Senhor tem como objetivo o céu, que somente a sua palavra pode nos conduzir. Então eu peço a sua atenção nessa noite, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar conosco no nome santo de Jesus. Meus irmãos, o capítulo de número 8 é um capítulo muito interessante, e esse fato que nós acabamos de ler, somente o evangelista Marcos vai fazer menção, mas nenhum outro evangelista fala acerca da cura deste cego. Somente o evangelista Marcos, ele vai narrar esse fato de Jesus. Interessante que a partir do versículo 1 até o versículo 9, o evangelista, ele inicia o capítulo de número 8, falando acerca da segunda multiplicação de pães que Jesus havia feito. E nessa multiplicação, não muito diferente da primeira, Jesus, ele vai se encontrar no deserto, rodeado por uma grande multidão, e ao passar de 3 dias, Jesus, ele entende que é necessário dispensar aquela multidão, pois já estavam com ele por muito tempo, estavam cansados e estavam em jejum, pois já não havia mais comida para eles. Mas
Jesus entende também que se dispensá-lo da maneira que estavam, por muitos morarem longe, eles por certo desfaleceriam no caminho de volta. E Jesus, ele vai chegar aos seus discípulos e vai perguntar para eles como é que pode alimentar aquele povo. E o discípulo vai dizer: mestre, nós estamos no deserto, não há como alimentá-los. Então Jesus vai perguntar: olha, o que é que vocês têm? E aqueles discípulos vão apresentar para Jesus 7 pães. E Jesus, ao pegar esse pão, Jesus apresenta ao céu e dá graça. Aleluia! E ao dar graça pelaquele pão, pela quantidade de pão que tinha, ele vai dividir aos discípulos e vai falar: olha, coloque todos sentados e apresenta esse pão diante deles. E semelhantemente à primeira multiplicação, também vai surgir no cenário alguns peixes. E Jesus também vai apresentar a Deus, aleluia, e vai dar graça, e vai dar aos seus discípulos, dizer: apresenta diante da multidão. E diz a Bíblia Sagrada que naquele dia, louvado seja o nome do Senhor, com apenas 7 pães e alguns peixes, que a Bíblia não dá a quantidade, mas sabemos por certo eram poucos. A Bíblia vai dizer que naquele dia aproximadamente 4.000 pessoas foram saciadas da sua fome. O que é que eu aprendo, aleluia, com essa passagem? Que Jesus, ele nunca despede os seus de barriga vazia. Jesus nunca despede os seus para perecer no caminho. Jesus sempre tem providência para quem anda do seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Com 7 pães, a Bíblia vai dizer que Jesus, naquele dia, multiplica os pães, multiplica os peixes. Aproximadamente 4.000 pessoas saciam da sua fome, e 7 cestos sobra para a glória de Deus. Então a Bíblia vai dizer que depois que o povo se abastece de comida, sacia ali a sua fome, Jesus então despede-os para voltar para casa. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus e seus discípulos entram no barco e vai para uma região chamada Dalmanuta. E nessa região vai ao encontro dele os fariseus. E quando os fariseus chegam ao encontro dele, os fariseus começam a disputar com ele e começam também a pedir um sinal do céu. Só que Jesus não vai dar sinal nenhum, porque Jesus já sabia muito bem a intenção daqueles fariseus. Eles não queriam nada mais, nada menos com Jesus que perceber um erro na sua fala, não perceber um erro no seu caminhar para o prendê-lo. Mas Jesus diz que para aquela geração perversa não daria sinal algum. Então Jesus vai entrar no barco juntamente com seus discípulos para sair daquele lugar. E diz que os discípulos não haviam se abastecido de pão, pois havia somente levado um pão dos 7 cestos que havia sobrado. E aproveitando aquele cenário de multiplicação e também o cenário da chegada dos fariseus para tentá-lo, Jesus vai aproveitar para divertir novamente os seus discípulos. E Jesus vai dizer: olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E a Bíblia vai dizer que os discípulos começam a cochichar entre si e dizer: ele está falando isso por causa do pão. Mas Jesus, como é onisciente, sabe de todas as coisas, Jesus vai pegar aquele cochicho e vai dizer: olha, por que é que vocês estão cochichando entre vocês? Vocês ainda não perceberam, ainda não entenderam o que é que eu estou falando? Interessante que Jesus vai dizer assim, que aqueles discípulos, eles estavam andando com ele, comendo com ele, acordando e dormindo com ele, mas ainda não compreendia o que é que ele falava. Jesus estava falando para que eles tomassem cuidado com o discurso daqueles homens, com as doutrinas daquele homem, que segundo Lucas, no capítulo 12, no versículo 1, Jesus vai resumir a doutrina dos fariseus como hipocrisia. Estudando acerca da palavra hipocrisia, eu aprendo que ela vem da palavra, ela vem do teatro.
ela vem das máscaras que usavam para fazer as suas cenas. Ou seja, Jesus estava dizendo: cuidado com eles, que eles se vestem com muita santidade, transparece uma intimidade com Deus, mas são tudo falso. De Deus eles não têm nada. Cuidado com eles, cuidado com o que eles falam, porque é como um fermento. O que o fermento faz? O fermento, ele leveda toda a massa. Uma pequena porção de fermento inflama toda uma congregação. Uma pequena palavra mal colocada acaba com toda uma congregação, acaba com toda uma igreja. Um pequeno discurso de ensinamento pode levar muitas almas para o inferno. E Jesus estava falando: cuidado com eles. Eles parecem que mas não são. Só que os discípulos não estavam entendendo. Pensou que quando Jesus falou acerca de fermento, estava falando de pão. Por quê? Porque os discípulos ainda estavam muito ligados às coisas da terra. E as coisas da terra nós sabemos que são passageiras, são transitórias. Mas a palavra de Deus não, ela permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus vai dizer: gente, eu não estou falando de pão. Vocês lembram da primeira multiplicação? Quantas pessoas tinham? Quantos pães foi me apresentado? Quantos cestos sobraram? E agora, recentemente, quantos pães foi me apresentado? Quantas pessoas tinham? E quantos cestos sobraram? Como é que vocês ainda não compreenderam? E eu tiro uma lição aqui, que muitas das vezes, irmãos, nós estamos dia após dia louvando a Deus, ouvindo pregação, participando dos cultos, e Jesus está falando, Jesus está falando, Jesus está falando, mas enquanto nós não tirarmos os olhos da terra e focarmos no céu, nós nunca entenderemos os propósitos de Deus para a nossa vida. Os discípulos estavam cegos, e Jesus vai dizer: vocês têm olhos e não vê, têm ouvidos e não ouvem, vocês ainda não compreenderam. Pois bem, eles atravessam de barco novamente, saindo da região de Dalmanuta, e a Bíblia vai dizer que agora eles chegam numa aldeia chamada Betsaida, que traduzido significa casa de pesca ou do pescador. Interessante que aqui eu vou tirar algumas lições e vou tentar me guiar pelas minhas anotações. Aqui a gente tira algumas lições muito importantes. Louvado seja Deus. Sabemos que Betsaida, segundo o evangelista João, no capítulo 1 e no versículo 44, ele vai dizer que nessa aldeia morava os discípulos Pedro, Filipe e André. E diz que agora Jesus retorna lá juntamente com seus discípulos. E já não era a primeira vez, Jesus já havia estado mais algumas outras vezes ali, e grandes coisas Jesus havia feito naquele lugar. Então, ao encontro de Jesus, vai vir algumas pessoas de dentro da aldeia, trazendo consigo um cego. E diz a Bíblia que não bastava trazer o cego, mas eles vinham rogando ao Senhor. Eu vejo aqui nesse trazer do cego evangelista Wesley, a missão da igreja, o propósito para o qual Deus firmou a sua igreja na terra. Qual é o propósito? O propósito da igreja é aprender do Senhor e ir lá fora, para trazer o necessitado aqui para dentro, para conhecer o poder de Deus. O propósito da igreja é ir lá fora, trazer aquele que está em necessidade e chegar aqui dentro, apresentar para ele a solução para a tua vida. O propósito da igreja é aprender acerca de Deus e pregar lá fora que Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e ainda promete levar para o céu. É o propósito da igreja.
Jesus chega naquela região de Betsaida. Jesus já estava chateado com os moradores daquele lugar, mas ainda tinha aquele remanescente que acreditava no poder de Jesus, que acreditava que de fato ele era o Messias prometido, que acreditava que ele mudava a história de todo aquele que se apresentava diante dele. E diz que o povo chega, presbítero Antônio, com aquele cego sendo carregado, mas eles não chegam para largar o cego e virar as costas, não, eles chegam rogando. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Eu aprendi acerca da palavra rogar, que significa pedir com insistência e humildade. A palavra rogar também significa suplicar e implorar. Não adianta eu chegar lá fora cheio de fé, Jesus me mostrar o necessitado, me dar autoridade para trazê-lo através do convite até aqui, chegar aqui, eu largar ele sentado aí na cadeira e no final do culto perguntar para ele: aí, como é que foi? Está tudo bem? Não, através dessa passagem eu vou aprender com Jesus que eu tenho que levar o necessitado à sua presença e lutar junto com ele até que Jesus responda a sua causa. Louvado seja o nome do Senhor. Não basta trazer até aqui, irmão. Essa pessoa está necessitada e Jesus está te dando a oportunidade. Olha, eu vou te permitir levar essa pessoa até lá, mas quando chegar lá eu quero que você ore com ela. Sabe por causa de quê? Porque eu vou te dar uma experiência nova, eu vou te dar um testemunho poderoso na sua caminhada. Você vai ver o que eu vou fazer através da tua vida. Sabe por quê que muitas das vezes nós não vemos os milagres acontecer? E a oportunidade é o que nos falta. É porque nós não somos capazes de unir força com o necessitado e lutar, aleluia, com Deus, orando, rogando, pedindo, insistindo, até que Deus faça o milagre. É por isso que a gente não vê. Aí depois a gente sente falta. Cadê aquele irmão? Ele veio 2 cultos e não voltou mais. Sabe por causa de quê? Deus queria que você se ajoelhasse do lado dele, chorasse com ele e implorasse até que o céu se abrisse sobre a vida dele. Essa é a missão da igreja, irmãos. Eu anotei aqui que não basta conduzirmos as pessoas até Jesus, é necessário unir as nossas forças e guerrearmos junto com o necessitado. Espírito Santo de Deus, quantos de nós não temos um necessitado conhecido e Deus está falando: faz o convite para ele, faz o convite para ele, faz o convite para ela, leva ele, leva ela, luta com ele, luta com ela, porque você vai ver o que eu vou fazer. Espírito Santo, a Bíblia diz que depois que aquele povo que trazia o cego rogou a Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai tomar aquele cego pela mão. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que quando nós intercedemos por algo ou por alguém, Deus se encarrega de lutar por nós. Quando nós lutamos por algo ou por alguém na presença de Deus, Deus se encarrega em pôr a mão no problema e tomar para si. E quando Deus coloca a mão naquilo que nós apresentamos para Ele, Ele resolve. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele não bota a mão no problema de ninguém para deixar numa gaveta guardada. Não, quando Deus coloca a mão, aleluia, Deus, Ele resolve. Existe um louvor que diz que quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que Jesus o toma pela mão. Coisa linda, evangelista Wesley. Jesus o toma pela mão, ou seja, Jesus ouviu o clamor, Jesus estendeu a mão para aquele clamor.
Isaías 59, primeiro: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tapados para não poder ouvir. Pode até demorar, mas Ele está te ouvindo. Pode até demorar, mas as suas mãos estão estendidas para ti. Pode até demorar, insiste mais um pouquinho, porque Ele vai fazer. Eclesiastes capítulo de número 3: há para todas as coisas um propósito debaixo do céu. Pode demorar, mas Ele vai fazer, irmãos. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Agora pensa comigo, quanto tempo esse homem não andou cego? Quantas vezes Jesus não foi naquele lugar chamado Betsaida? E por que desde a primeira vez Jesus não curou? Não, há um tempo de Deus para cada vida. Há um tempo de Deus para cada um de nós. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele. Mas vale ressaltar que Ele, se nós insistimos, Ele vai fazer. A Bíblia diz que Jesus o toma pela mão e agora vai levá-lo para fora. Por que Jesus não fez um milagre ali naquele lugar? Por que imediatamente quando Ele atende o clamor, Ele não simplesmente toca, ou Ele não simplesmente lança uma palavra? Porque Jesus não precisa fazer nada, irmão. Basta Ele olhar e o milagre acontece. É no estalo de dedo. Mas não, a Bíblia diz que Ele toma o cego pela mão, tira da aldeia e leva para um local à parte, fora da aldeia. Oh, Espírito Santo de Deus. Querido, Betsaida, por ter ouvido muita ministração de Jesus, por ter sido palco de muitos milagres, Betsaida permaneceu com o coração endurecido. Betsaida não se converteu. Então Jesus ele condena aquela aldeia. Jesus ele condena a aldeia de Betsaida. E Jesus ele vai dizer em Mateus 11:21 que no dia do juízo haverá mais rigor para ela do que para Sodoma e Gomorra. No dia do juízo, Deus vai julgar com força aquela aldeia, e vai ser mais rigorosa com ela, porque ela foi palco de milagre, ela foi palco de pregação e não se rendeu. E Sodoma não ouviu nada, simplesmente foi devastada, foi acabada por Deus. Mas haverá um juízo, e Jesus disse: vai haver mais rigor para você. Então eu entendo que, por conta da incredulidade daquele lugar, Jesus vai pegar aquele cego e vai tirar. Porque aonde há incredulidade, Jesus não opera. É necessário ir para um local à parte. E quando Jesus quer operar um milagre na nossa vida, geralmente Ele nos leva para um particular. É por isso que nós vamos aprender com Ele que, quando nós formos orar, que nós entremos no nosso quarto, fechemos a porta e falemos com Ele em particular, porque Ele no secreto nos escuta e no secreto nos responderá. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tinha um milagre para fazer, mas é como se Jesus falasse assim: eu vou te curar, mas aqui é lugar de incrédulo, não merece mais o milagre. Vem para cá, vem para cá. Hoje eu estou te tirando do meio da incredulidade e estou te colocando no lugar de honra. Eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua história, eu vou tirar de você tudo aquilo que te impediu de crescer até o dia de hoje. Betsaida não merecia mais um milagre, e Jesus tira aquele cego dali. Então a Bíblia vai dizer que, cuspindo-lhe nos olhos. Interessante que por 3 vezes Jesus ele utiliza
esse método estranho. A primeira vez, em João 1, em João 9, a partir do versículo 1 até o versículo 9, Jesus ele vai utilizar esse método para curar um cego. E diz que com esse cego ele faz um lodo, com a sua saliva, passa nos olhos, e manda que aquele cego ele vá ao tanque de Siloé, e diz que aquele cego foi curado. A segunda vez, em Marcos 7, e no versículo 33, Jesus vai usar o mesmo método da saliva para curar um surdo e gago, e diz que também aquele homem foi curado. E agora o terceiro fato é mais um cego, que Jesus vai cuspir nos seus olhos e também vai curá-lo. E eu fiquei encucado com isso. É estranho, mas Deus tem os seus meios de operar. Não é do meu jeito e não é do seu jeito. E não importa o que vão achar, importa que quem precisava recebeu um milagre. E estranho ou não, entendível ou não, o milagre foi feito. E pesquisando algumas coisas, eu aprendi que o Talmud, o livro da tradição judaica, ele vai falar algo muito interessante, que naquela época acreditavam-se que a saliva dos primogênitos podia curar a enfermidade dos seus familiares. E diz que todo enfermo na família que tinha ali um primogênito utilizava desse método, pegava a saliva do primogênito e lançava sobre a ferida, sobre a enfermidade. Interessante que Jesus aqui, pegando um gancho no Talmud, Jesus aqui ele vai se mostrar o primogênito, ele vai provar: eu sou o primogênito, e todo aquele que vem a mim é minha família. Se vocês acreditam que a saliva do primogênito cura, a minha saliva vai curar aqui, mais uma vez, para a glória do meu Pai. Você é a família de Jesus. Você é a família de Jesus. Eu não sei qual é a sua enfermidade, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu também não sei o método que Ele vai usar, mas eu quero te dizer uma coisa, alegrando o teu coração: o milagre do Senhor já começou a ser operado na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus cospe nos olhos, e diz que Jesus pergunta para ele: olha, o que você está vendo? E diz que ele olha para cima e responde a Jesus: eu vejo um homem como árvores. Interessante, irmão. Isso me leva a entender e não afirmar, entendimento meu, que por esse homem cego falar que viu homens como árvores que andavam, eu acredito que aquele homem não era um cego de nascença. Por quê? Porque na sua primeira visão ele já identifica homem, árvore. Como é isso? Enfim, a Bíblia não vai dizer que ele era um cego de nascença, só diz que ele era cego. Mas entra para mim em particular uma dúvida se era ou não cego de nascença. Mas o importante é que Jesus entrou com providência na vida dele e o curou. Pois bem, só que analisando os fatos acerca desse homem ter sido curado em duas etapas, e na primeira etapa ele ter visto o homem como árvore, eu entendo que aí Jesus estava curando a sua visão espiritual. Por quê? Porque todo homem que vai à presença de Jesus e entrega a sua vida para Ele, ele tem duas curas acerca da visão: a visão espiritual e a visão física. Porque até então um homem sem Jesus, ele anda por aí vagando, ele é um morto que anda. Até porque a Bíblia vai dizer, segundo Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então eu costumo dizer que quem não tem Jesus anda na mentira, quem não tem Jesus anda fora do caminho, e quem não tem Jesus não tem vida. Quem tem Jesus anda no caminho, anda na verdade e está vivo. Esse homem, ele recebe ali a primeira cura da visão espiritual. Com base em que você fala isso? Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai dizer que no terceiro dia da criação de Deus, Ele vai criar as árvores, e diz que as árvores frutíferas, ela recebe uma ordem de frutificar, e no sexto dia da criação de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele cria o homem, e a esse homem Deus também vai dar uma imposição, Deus vai dar uma ordem, e vai falar para esse homem: frutifique. Calma aí, para a árvore que dá fruto, Ele deu a ordem de frutificar, e ao homem Ele dá a mesma ordem. Interessante que agora, no livro de Salmos, de número 1, que também, aprendendo com o nosso pastor, é conhecido como Salmo do Homem, até porque ele é acometido de 6 versos, e no sexto dia Deus criou o homem. Vai dizer que Deus ali no Salmo 1 trata diretamente com o homem, é o ímpio e o justo, ou o justo e o ímpio. E a Bíblia vai dizer que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho do ímpio, que não se assenta na roda dos escarnecedores, e não se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele vai dizer: e será como árvore plantada junto a ribeiro de água, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto fizer prosperará. É Deus tratando do homem com a visão do céu. Deus, Ele vê eu e você como uma árvore plantada junto ao seu ribeiro, e que temos fruto para dar na estação certa, e nós não seremos abalados. E Ele diz que tudo quanto nós fizermos na sua presença, nós seremos prósperos para a glória do nome dEle. Visão espiritual, a visão que Deus vê eu e vê você, levita Jairo, como uma árvore frutífera plantada no seu ribeiro. Aleluia! Agora o interessante, presbítero Henry, agora acertei, agora foi revelação, agora foi revelação. Interessante, presbítero Henry, que interessante que quando João Batista, ele estava batizando no Jordão, a Bíblia vai dizer que os fariseus chegam a fim de ser batizado também. Interessante isso aqui, irmãos. E ele vai dizer assim: olha, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Portanto agora os seus frutos sejam dignos de arrependimento, porque o machado está posto na raiz da árvore, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Tem promessa para o homem de Deus que anda segundo a palavra do Senhor, mas também tem julgamento, aleluia, para aqueles que vêm para a presença de Deus e não faz nada. João Batista estava dizendo: eu batizo vocês, mas que o vosso fruto seja digno de arrependimento, ou seja, que vocês de fato se convertam de coração, que vocês de fato andam segundo o conselho de Deus, que vocês de fato cumpram a palavra do Senhor, que vocês larguem a mentira e a hipocrisia, porque o machado de Deus está posto na raiz da árvore. A visão que Deus nos vê, a visão que Jesus restaurou na vida daquele cego, visão espiritual. Eu não sei como é que anda a sua visão espiritual,
Mas eu creio que Deus, Ele está alertando para algumas coisas aqui. Porque a palavra de Deus, ela vem para exortar, edificar e consolar. Talvez ela está sendo dura para você, mas a Bíblia diz que Ele repreende aqueles que Ele ama. Ele só repreende aqueles que Ele tem um propósito na vida. É tempo de conserto, irmãos. É tempo de despertamento. É tempo de olharmos para Cristo e fazermos a vontade dEle. Oh, Espírito Santo, Satanás nunca brincou e não está brincando. E o maior desejo dele é que essas portas se fechem e nós sejamos todos condenados ao inferno. Mas ele já perdeu, porque maior aqui é Deus. Maior aqui é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de restaurar a visão espiritual daquele cego, a Bíblia diz que Jesus o toca novamente, e agora restaura a sua visão física, e diz a Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, no versículo 25 do capítulo 8, que diz: depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, distintamente a todos. Querido, a restauração física aqui vai falar o seguinte: a partir de agora, você vai definir o que você não conseguia definir. Você vai saber de longe quem é quem. Você vai saber de longe as intenções daquele que vem. Você vai saber de longe como é que deve se portar. Você vai saber de longe identificar aonde tem e aonde não tem, aonde pode, aonde não pode, aonde vai, aonde não vai. Porque quando nós andamos sem Deus, nós entramos em qualquer lugar. Nós fazemos aliança com qualquer um. Nós abrimos os nossos corações para qualquer pessoa. Mas quando Deus ele entra na nossa vida, Ele restaura a nossa visão física também. E a partir daí a gente começa a ser um ser seleto. Esse eu posso, esse não posso. Com esse eu ando, com esse não ando. Aqui eu entro, aqui não posso. Aqui eu vou, aqui já não vou. É assim que Deus faz. A obra de Deus é assim, pastor. Eu entrava em cada lugar que só a misericórdia do Senhor. Por quê? Porque não tinha a minha visão física estabilizada por Jesus, restaurada por Jesus. Quando a levita cantava aqui, quem já pisou no Santo dos Santos, para resumir, eu me recordei que afastado de Jesus, estava eu em uma noite, em um baile funk, lá na favela do Jacaré, uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro. E ali eu ouvi dizer que o produto mais forte estava lá na linha do trem. E como um viciado na mão de Satanás, eu só ouvi dizer e me encaminhei para a linha do trem. Pensa num lugar sombrio e cavernoso, tudo escuro, madrugada, aonde famílias se drogam e se matam na beirada, misturado com lixo. Era um lugar sombrio, e aquilo ali era o meu paraíso. E vai eu marchando em direção aonde estava o produto mais forte, e aonde tinha uma iluminação, era onde os meninos estavam. Era bem longe da onde eu estava, mas eu estava decidido a chegar lá. Só que lá da onde estava a luz, veio um varão marchando, louvado seja o nome do Senhor, apontando para mim, dizendo: assim te diz o Senhor, eu não te permiti nascer para andar aqui desse jeito, te fiz um vencedor nessa vida, tenho um propósito para você, vou mudar a sua história. E ali eu senti a presença de Deus e perguntei para o Senhor:
Quão grande é a sua misericórdia, Deus, em me achar aqui nesse lugar, do jeito que eu estou, e ainda confirmar para mim mesmo, no estado que eu estou, as suas promessas na minha vida. Por que eu estava ali? Porque eu não havia sido verdadeiramente restaurado. Eu não permiti Jesus trabalhar de fato na minha vida. Eu achei que era, mas ainda não era. Eu achei que podia. E quando eu dei por mim, estava eu no caminho torto novamente. Mas Jesus é poderoso, assim como Ele restaurou a minha visão espiritual, assim como Ele restaurou a minha visão física e me tornou um servo fiel, Ele vai fazer na tua vida também. A Bíblia diz que aquele homem foi restaurado para a glória do nome do Senhor. Aí Jesus vai dar uma ordem para ele: vai para a tua casa e não entre mais na aldeia. Isso me leva a entender também que o título da passagem diz: o cego de Betsaida. Mas se Jesus ordena para ele ir para casa e não voltar mais naquele lugar, é porque ele fazia daquele lugar de incredulidade a sua casa, mas ele nunca havia sido dali. E sabe o que acontece quando nós andamos no lugar de incredulidade? A nossa vida não anda para frente, a nossa vida fica estagnada e tem tendência em só retroceder. Mas uma vez que Jesus se encontra com a gente, Ele nos liberta de todas as cadeias e nos dá um novo caminho pela frente. Jesus tem um novo caminho para mim, Jesus tem um novo caminho para você, que possamos caminhar. Louvado seja o nome do Senhor, a partir dessa noite, cada vez mais firmado em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, e eu agradeço a oportunidade. Dentro de mim vem nascendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, o lado de Jesus. Dentro de mim vem nascendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana, aleluia. Impossível, cante. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Usa-me. Sou o teu milagre. Sou o teu milagre. Usa-me. Usa-me. Eu quero te servir. Aleluia. Usa-me. Sou a tua imagem.